Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Evangelhos. Este programa, ele é da Igreja Cristã Maranata e faz parte da nossa plataforma para divulgação da Palavra do Senhor. Saudamos o pastor Ronieli Novaes. Pai do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto e a todos que estão conosco neste momento, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, paz do Senhor, pastor Ronieli, paz do Senhor a todos que nos assistem nesse momento. Dizer que é uma alegria para nós estarmos de volta aqui em mais um programa. Glória a Jesus. Irmãos, todos aqueles que estão acompanhando conosco, nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Nos outros episódios, nós falamos das 3 primeiras bem-aventuranças, que tem sido um tema maravilhoso, de muitas revelações da parte do Senhor. Nós vamos relembrar aqui os 3 primeiros para fixar, o ensino. Então, diz assim, em Mateus capítulo 5, verso 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. No episódio de hoje, nós vamos aprender mais 2 bem-aventuranças, que mais à frente nós vamos ler. É sempre bom lembrar a todos que estão participando conosco e trazer à memória que as bem-aventuranças não constituem em um código de vida para este mundo, porque sabemos que este mundo está entregue ao maligno. Elas destinam-se àqueles que anteveem o galardão dos céus, os perseguidos que antecederam ao seu chamado. Os discípulos, até os dias de hoje, são aqueles que servem ao Senhor. Isto porque é necessário, nesse momento, ter fé e confiança absoluta no Senhor Jesus. Então podemos dizer que as bem-aventuranças constituem uma esperança de vida que só é alcançada pela fé. O Senhor oferece solução aos que buscam, porque dela vem a vitória. Na sequência, nós vamos aprender agora sobre a 4ª bem-aventurança, pastor Marcos Roberto. Pois não, pastor Juliano, meus queridos, a 4ª bem-aventurança diz assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 6. As bem-aventuranças revelam a felicidade daqueles que, descobrindo os mistérios da fé, alcançaram o fruto do Espírito Santo e um lugar no reino de Deus. Como o Senhor de um reino de justiça, o Senhor jamais negará a justiça àqueles que verdadeiramente o buscarem. E segundo Pedro, no capítulo 3, no verso 13, diz assim, Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Quando Jesus fala da justiça, ele usa 2 expressões que nos chamam muito a atenção. Os que têm sede e fome de justiça. A fome é um desejo ardente do organismo que se refere à necessidade do alimento sólido. Como um ser biológico, o homem manifesta a necessidade fisiológica de receber os nutrientes básicos para a manutenção da vida. E o organismo assim o expressa através da fome. Então, pelo alimento sólido, o corpo é edificado. Por este alimento sólido, recebe as vitaminas, os minerais, as proteínas, que formam os diversos órgãos do corpo. A sede, no entanto, está relacionada a um tipo diferente de necessidade, a ingestão natural de água. E a água, como substância líquida mais presente na natureza, e participa também da constituição de todos os seres vivos. Estima-se que, em média,
o corpo humano seja composto por 70% de água. Assim, a água participa intimamente do funcionamento do corpo. A falta dessa substância causa a perda ou a diminuição da atividade do organismo, em um grau cada vez mais crescente de intensidade até a morte. A água, portanto, dá vitalidade e disposição ao corpo. Pode permanecer entre 40 e 50 dias sem alimento sólido, mas a água tem que ser suprida diariamente, pois num período de 3 a 5 dias a pessoa morrerá. Então, quando o Senhor Jesus falou da fome e sede, ele estava falando de 2 aspectos da mesma natureza: daquilo que forma o corpo e daquilo que permite ao corpo realizar suas funções. A justiça anunciada por Jesus é aquela que o homem justo perante Deus. É o estado de conformidade do homem com a justiça de Deus. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 15, no verso 6, que diz assim: E creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão tornou-se justo pela justiça que Deus lhe imputou, a justiça que Deus lhe deu. Em Jeremias também, no capítulo 23, nos versos 5 e 6, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, nós obtemos a justiça de Deus através de Jesus. Ele é quem nos justifica. Pelo seu sacrifício, conquistou para nós essa condição perante Deus, o Pai. Jesus derramou seu sangue para dar ao homem direito de entrar perante a justiça de Deus. E pela justiça de Deus, nós somos sustentados e renovados todos os dias. E o nosso alimento e a nossa água, por isso, o Senhor Jesus falou de fome e sede. Então, pela justiça de Cristo, sua palavra, o alimento sólido da salvação, nós somos capacitados interiormente para andar em novidade de vida. Pelo renovar do Espírito Santo na água que é Ele mesmo, nós somos saciados diariamente e habilitados para praticar o testemunho vivo da salvação. E no Salmo 42, nos versos 1 e 2, o salmista diz assim: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Glória a Jesus, pastor Juliano. Que maravilha! Essa bem-aventurança, ela nos traz uma segurança, né, pastor Raniel? Muito grande. É verdade, pastor Juliano. O Senhor mostra aqui que o homem, ele é bem-aventurado quando ele segue esses princípios, esses valores aqui na sua vida terrena, tendo o Senhor Jesus como a fonte da vida, a água da vida, né, que descedenta a sede da sua alma, o pão da vida que sacia a sua fome. Então, bem-aventurado aquele que guarda e segue esses preceitos maravilhosos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos. Em resumo, né, a questão da justiça, né? Porque ela não se trata, pastor Juliano, de simplesmente, né, um termo jurídico, nem de uma igualdade, né, social. Todas essas coisas são boas, né? Mas Jesus nunca ensinou que nós devemos que ter fome e sede delas, né? Essas coisas são passageiras e são falíveis, incapazes, na verdade, né, pastor Juliano, de satisfazer a nossa alma. Na verdade, a justiça que Jesus fala, né, aponta para o desejo de receber libertação do pecado e todas as suas formas e as suas manifestações. É importante, né, os companheiros que estão à mesa aqui, nós vivemos de um milagre. Então o Senhor nos sustenta. O final da bem-aventurança fala de estarmos fartos, né? Como é importante sermos sustentados por essa justiça eterna do Senhor. Glória a Deus. O homem,
quando não conhece o Senhor, ele não entende isso. Mas o Senhor, ele nos sustenta com a sua justiça. Por isso, a todos que estão participando, espere no Senhor. O Senhor tem o seu momento de realizar o cumprimento das suas promessas, porque ele é justo, porque ele nos justificou através de Jesus pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor Ronieli, mais algum comentário? Vamos agora, pastor Juliano, para a quinta bem-aventurança, que nos diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. As bem-aventuranças do Senhor Jesus mostram como nós seremos felizes e abençoados se fizermos deste ensino uma regra em nossas vidas. Estas virtudes declaradas que Deus aprecia no homem e que todos os que desejam uma vida íntima e fiel a Deus necessitam ter, não se tratam de um ensino dirigido a uma comunidade fechada, em algum lugar da história, mas princípios elevados de conduta e fé, aplicáveis a toda a humanidade em todos os tempos. A palavra misericórdia está intimamente ligada ao perdão e à compaixão. Aqui, o Senhor Jesus nos fala sobre os misericordiosos. O sentido que o Senhor confere neste caso, a misericórdia, pode ser compreendida como a compaixão, a capacidade de sentir a dor do outro e também um ato de bondade de Deus. A bondade de Deus em ação na vida do homem. A misericórdia, ela está ligada ao perdão, porque somente alguém que é perdoado é capaz de compreender o verdadeiro significado do perdão. Exemplo, a parábola do bom samaritano, que o Senhor Jesus contou a um certo doutor da lei. Ela é um bom exemplo do que é usar de misericórdia para com o próximo. Ao final da parábola, o Senhor Jesus recomendou-lhe que fizesse também o mesmo. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 até 37. Na história bíblica, aprendemos que aqueles que alcançaram misericórdia foram também os mesmos que alcançaram o perdão de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 19, nos fala assim: porém, ele disse: eu farei passar a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. A misericórdia se apresenta na Bíblia como a disposição de Deus em reter a merecida punição que os ofensores fazem jus, bem como o ato de manifestar ao homem a imerecida salvação. Salmos 103, nos versos 8 a 10, nos fala assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades. Deus salva o pecador pelo perdão e pela misericórdia que faz cair sobre ele. Ele sabe que quanto mais vive o homem, mais o homem dependerá da sua misericórdia sobre ele e que ela se renove a cada dia, pois uma espontânea disposição de tratar o próximo com compaixão e perdão, a misericórdia se torna uma virtude imprescindível na vida social, bem como também na vida espiritual. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 17, nos diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. É a base da comunhão fraterna da Igreja que vive como corpo de Cristo e que deseja formar o verdadeiro cidadão do céu. Amém, pastor Juliano? Glória a Jesus. Os textos, eles vão embasando toda a profecia, né, que vai chegar aqui no Evangelho de Mateus. Pastor Marcos. A expressão, né, que o pastor Ronieli, né, citou, né, assim, você só sabe o que é misericórdia quando você usufrui dela, né? Então você obteve a misericórdia, é uma experiência que você viveu e que você tem também que exercer a misericórdia com o outro. Então nós podemos dizer aqui, pastor Juliano, que a palavra misericórdia, né, é não receber o que deveria, né? Ou seja, é livramento de um juízo. Refere-se à compaixão e ao perdão, onde Deus escolhe não punir ou aplicar a justiça completa por um erro, né, ou por uma transgressão. É não receber o castigo que é devido. A palavra misericórdia, ela tem um pouco a ver, né, com aquilo que nós, como servo de Deus, usufruímos, que é a graça do Senhor. Elas são semelhantes, mas não são a mesma coisa. Porque enquanto a misericórdia é não receber o castigo que você deveria receber, a graça é receber o que você não merece, né? É um favor ou uma bênção imerecida que é dada livremente por Deus, independente do mérito ou as ações que as pessoas têm e recebem. É receber algo que não foi ganho ou merecido. Então nós podemos dizer em resumo, em síntese, que a misericórdia é a ausência de punição, enquanto a graça é um favor ou uma bênção que não fizemos por merecer. Que maravilha! Quando nós estamos falando aqui, nós podemos imaginar quando o Senhor pregou, qual foi a bênção, né, que veio sobre aqueles irmãos, né, pastor Ranieri? Exatamente. Sempre o Senhor, ele usou de misericórdia para com o homem. Sim. Se os irmãos, amigos, aqueles que estão nos assistindo quiserem ver um exemplo disso, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, nos fala de uma mulher que ela foi pega, né, num ato falho, e a lei mandava que essa mulher fosse apedrejada por aquela atitude dela. Os escribas e fariseus levaram essa mulher até o Senhor Jesus e disseram: olha, essa mulher foi pega neste ato aqui, falho, e segundo a lei, ela deve ser apedrejada. Agora ela vai alcançar do Senhor o perdão e a misericórdia, porque a resposta do Senhor Jesus para os escribas, para os fariseus e aqueles que estavam ali acusando aquela mulher, a resposta do Senhor foi: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então todos foram saindo, né, a começar pelos mais velhos, foram embora, ficou só Jesus e ela. E o Senhor Jesus agora dá uma palavra para a mulher: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não. Vá em paz e não peques mais. Então aquela mulher, ela recebeu ali a graça, a misericórdia e o perdão do Senhor. Que maravilha. Maravilha. A palavra, ela se cumpre, né? Então nós podemos aqui resumir que a misericórdia de Deus é Jesus. Para aquela mulher, a misericórdia de Deus foi o Senhor Jesus. Exatamente. E nós falamos muito aqui, a misericórdia e o perdão. Em algum momento, o perdão, quando nós recebemos o perdão do Senhor, o nosso coração fica um coração cheio de misericórdia, porque nós vamos falhar, né? Nós somos pessoas falhas, às vezes no ambiente da igreja nós vemos também falhas, mas é a misericórdia do Senhor que nos mantém equilibrados na presença do Senhor. Glória a Deus. E importante aqui, tudo está relacionado ao sacrifício de Jesus, né, pastor Marcos? É verdade, né? Jesus, ele morre, né, pelos nossos pecados e nós obtemos o perdão, né, dos nossos pecados. Nós podemos dizer que somos frutos, né, dessa grande misericórdia, dessa graça tão maravilhosa.
E o ensino que o Senhor deixa é que nós que somos frutos disso, nós temos que praticar, porque a palavra é a nossa regra de fé e prática, né? Não simplesmente falar, mas é o viver. E assim como nós obtivemos o perdão, né, que é fruto da misericórdia e da graça do Senhor, nós temos que viver isso também, dando o perdão quando Sim. precisa ser dado, né? Pastor Raniel, quer comentar um pouquinho mais sobre a mulher, né, do texto aqui? Eu acho que é importante, né, sobre a misericórdia. A misericórdia é uma graça, é um favor imerecido, né? Tem até um texto da palavra do Senhor que fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Jesus. Então aquela mulher, ela alcançou algo que ela não merecia, né? Que segundo a lei de Moisés, ela até deveria, né, ser apedrejada e morta. Mas a misericórdia do Senhor, né, alcançou a sua vida e ela não merecia, assim como nós também não merecemos muitas vezes o perdão, a misericórdia, mas o Senhor, Ele nos concede, porque Ele é a misericórdia. Glória a Deus. No Senhor Jesus, no seu sacrifício, está o perdão de todo o pecado do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Importante, né? Para nós finalizarmos aqui, parece que para o momento da sociedade mundial hoje, isso é impossível de ser cumprido. Mas na misericórdia do Senhor, o Senhor vai sustentando os seus servos. O pastor Marcos falou também sobre isso, no aspecto de exercer. E o nosso clamor é esse, para que possamos estarmos enquadrados dentro da palavra do Senhor. A todos que estão participando conosco, nós queremos agradecer esses momentos que passamos juntos aqui, que a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração, onde quer que você esteja. Nós queremos te convidar a comentar, curtir e compartilhar toda a nossa programação para que novas vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Despedimos aqui do pastor Marcos. A paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Raniel, a paz do Senhor, aqueles que estão nos assistindo. Pastor Raniel. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto, uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos. A paz do Senhor, ao Senhor, à senhora, a você que esteve conosco neste programa, que Deus te abençoe. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e, se Deus quiser, estaremos de volta no próximo episódio. A paz do Senhor.